Beleza, pessoal? Retornando aqui depois do intervalo para o segundo bloco. E aí a gente vai falar, pessoal, sobre o NIS, tá? Que é o Network Information System. Ele faz a gestão de contas de usuário, de arquivos de configuração, como arquivos lá, aquele arquivo de /etc, hosts, allow, né? Qual é a função dele? Para que você não tenha que configurar esses arquivos em todas as máquinas do seu parque de máquinas, você utiliza esse sistema para ele ser um grande replicador desses arquivos. Então, aquele arquivo de senhas, o PSWD, que vai conter os usuários, tá? Imagina só o seguinte cenário. Você tem uma empresa que tem 300 máquinas, você não tem um LDAP, não tem nada centralizado de autenticação de usuário. Vamos imaginar que esse sistema ele foi pensado como uma solução na época que não tinha esses recursos centralizados de autenticação de usuário. Porque hoje em dia é muito fácil você botar um LDAP para ficar centralizando as contas de gestão de usuário, de serviços, grupos, né? Kerberos ou autenticação por chave pública e tudo mais. Antigamente não tinha. Então o que acontecia? Se você configurava diversos usuários numa máquina, numa estação de trabalho, você replicava aquele arquivo, o etc /etc pswd, você replicava esse cara para várias máquinas. Então existia um esforço muito grande dos administradores em estar copiando esse arquivo, né, para várias máquinas. O arquivo groups, né, etc groups, também para várias máquinas. Um arquivo lá de hosts, né, que habilita quem são os hosts associado ao nome da máquina e o IP. Então, também a mesma coisa, replicar para todas as máquinas, né? E era um esforço muito grande. Pensando nisso, surgiu o NIS, que é um serviço que é centralizado numa máquina. Então, você tem clientes em várias, você instala o cliente em várias máquinas. Esse cliente NIS, né, que também é chamado de Yellow Pages, né? Você configura esse cara apontando para o servidor NIS, e esse cliente pega esse cara e replica, né? Consegue copiar, né, esses arquivos para essas máquinas que têm os clientes. Só que isso gera uma vulnerabilidade. Lembra lá que, ó, eu tendo que replicar esses arquivos aqui, que são arquivos sensíveis, né, de senha de usuário, por exemplo, de configuração da minha rede, se, por exemplo, um hacker perceber que está sendo usado o NIS na rede, ele pode muito bem se passar por uma máquina, tá? Aí ele se vale, por exemplo, de uma máquina lá que ele infecta, tá certo? E pode fazer a captura ali, tá? Desse conteúdo, desses arquivos, tá certo? Porque eles vão estar sendo transmitidos, ele pode snifar a rede e aí coletar que essas informações estão sendo transmitidas ali, tá? Nessa rede. Também ele pode se passar por uma máquina válida na rede, tá? Com o serviço do NIS instalado numa máquina que ele está se passando ali, e aí ser aquele ataque de spoofing, né? Ele forjando, se passando ser quem não é. Então, ele é uma máquina que vai receber, tá? Ele ganhou, vamos supor, ele invadiu uma máquina na rede. De repente ele conseguir instalar o cliente, apontar para aquela máquina lá que está o NIS, ele vai receber aquele conteúdo ali. E ali vai ter, por exemplo, as senhas, vão estar em formato talvez ali de MD5, né, em hash, mas ele vai tentar quebrar aquele cara. Na hora que ele quebrar, ele tem acesso a contas de usuário de outros computadores, do servidor, entendeu? Então, é vulnerável, tá? Tem uma grande vulnerabilidade. Existe uma versão mais sofisticada e já elimina um pouco dessas vulnerabilidades aí, tá? Que é a versão 3 do NIS, tá? Que é chamada de NIS Plus. Esse cara aí implementa alguns recursos de criptografia, mas mesmo assim você está replicando um esforço muito grande de replicar essas informações aí, tá? A recomendação que tem é que você implemente outras soluções melhores de gestão das senhas, né? Sem ter que estar replicando elas
para as máquinas. Então, uma gestão centralizada, aí você tem o LDAP, tem o Kerberos, né? O NIS, ó, eu tenho aqui, ó, ele, como é que ele vai fazer a replicação desses arquivos para as máquinas? Ele vai se valer do NFS, né? O Network File System, para poder exportar. Na verdade, os clientes, tá? Eles montam um diretório lá da máquina que está partilhando esses arquivos, tá? E aí faz a captura desses caras. Então é uma vulnerabilidade também, tá? Se valer desse serviço, né? Até porque o NFS, ele utiliza o UDP. E o UDP não fecha a conexão. Não é stateful, é stateless. Né? Então, se o cara estiver sniffando, quiser receber esses dados, sem mesmo se preocupar em estar fechando um handshake ali no meio, ele pode capturar esses dados aí, tá? Com tranquilidade. Outra coisa aqui, ó. Segurança é vulnerável, porque é NFS, né? O NFS vai se confiar naquelas autenticações ali, daquela rede ali, tá? Que pode ser baseada, por exemplo, o NFS, eu posso, como sendo critério de permissão, apenas configurando lá que uma máquina tem acesso, tá? Configurando lá o hosts, né? Para poder acessar lá o hosts allow, né? Então vai ser fácil configurar um host, tá? E simular ser uma máquina ali válida para fazer o spoofing ali, né? Simular, mentir na rede, a identidade. Diferença, novamente falando para vocês, do spoofing, do sniffing, né? De sniffar, é que o spoofing você simula ser alguém. O sniffing, não, ele tá capturando todos aqueles tráfegos ali. Tá? Sniffando a rede e capturar todo o tráfego. A gente tem o conceito de TCP wipers, tá? Pode ajudar a limitar um pouquinho esse escopo das máquinas, né, de quem tem acesso às máquinas ali. Mas ele por si só não garante totalmente a segurança, tá? Porque essa negação vai ser baseada na confiança de um determinado IP ou na confiança de uma determinada faixa de IPs, tá? Está até escrito errado aqui, ó, writers. Então, ó, a gente tem outro conceito, tá, de poder dar privilégios numa determinada máquina, um servidor, para uma faixa de IPs, né? Então, aquele host allow, host deny, faz parte do writers, né? Então, eu vou estar criando regras, tá, baseado no TCP writers. Então, ó, é um sistema de controle baseado em hosts, tá? Host-based. Vai ser configurado para permitir sistemas de log de auditoria, tá? Restrições de conexões, tá? Que são fornecidas pelos daemons. Então, eu vou ter determinados daemons que vão fornecer serviço. Então, à medida que, por exemplo, eu configuro lá que uma faixa de IPs não tem acesso, no momento que alguém tentar acessar, ele vai gerar um log de acesso negado e esse cara eu vou poder fazer uma auditoria em cima disso daí. Tá? Eu vou ter um recurso de filtragem, né, baseado no IP. Esse recurso de TCP wipers não deve ser um recurso que substitua um firewall. Porque o firewall a gente tem mais recursos para fazer a avaliação. Tá? Ele é muito limitado. Remonta de, por exemplo, quando o Linux surtiu as primeiras invasões ali, as necessidades de fazer regras ali para os serviços que estavam lá na escuta, né, no listen. Então tinha lá o meu servidor lá, NFS, fazendo um listen lá numa porta, e aí eu poderia determinar, não, tal departamento vai poder acessar esse servidor, tá? Que vier algum IP que não está nessa regra, está fora. Né?
Então, olha lá. O que é que eu vou ter nas minhas regras? Tá? O serviço, a máquina ou a rede e options. Tá bem? Que aí vai ser a negação ou permissão. Então, ó, quem vai ser o serviço? Eu posso definir nessa regra, definir qual que é o serviço ou uma variável, tá? Que são essas variáveis aqui. Então, pode entrar como primeira coluna ali, pode entrar, por exemplo, HTTP, tá? Que é o serviço do Apache lá. Né? Pode ser o FTP. Tá? E as máquinas, por exemplo, FTP e a faixa de rede que eu quero, ou all, né? Para indicar que é todos. Então, defino lá as máquinas, colocando all, são todos. Então, FTP, all, tá? Allow ou deny. Posso colocar aqui, dois pontos, certo? Allow, certo? E aí, é minha regra lá do TCP Wrappers. E aí eu tenho esses outros parâmetros aí, ó. Eu posso colocar except, tá? E aí eu posso ignorar o serviço aqui, porque o serviço, ou eu coloco o nome do serviço, ou coloco palavra-chave. Então, se eu colocar lá, por exemplo, except, tá certo? E colocar lá uma faixa de rede, por exemplo, 192.168, alguma coisa, e colocar lá deny. Então, se eu estou fazendo essa regra aqui com deny, então, se eu estou dizendo que é except, é lógico que ele vai dar o contrário, né? Vai estar permitindo. Porque se eu estou dizendo que a minha regra aqui, ó, não sei se vocês entenderam. Se eu colocar aqui, tá? Deny, tá? Except essa rede e deny como regra, tá? Dos options. Então, quer dizer que para essa regra aqui dessa rede eu negando, exceto ela. Tá? Exceto ela. Então, todos os outros, tá? Essa rede aqui que eu estaria negando como a opção, eu estou permitindo. Vocês conseguiram entender isso aí? Beleza, então. Então, se eu tivesse com allow aqui, então o que seria? Essa rede aqui permitida, exceto ela. Então era deny, estaria negando ela. E olha que eu posso estar configurando esse cara em qual arquivo? Naquele arquivo lá no barra etc barra allow, hosts allow, né? Na verdade é hosts. Então o que acontece? Por isso que eu falei para vocês que é redundante você ter aquela regra do hosts deny. Por quê? Porque eu posso criar uma regra negando, tá? Aquele meu conteúdo ali ser acessado, aquele serviço, por um determinado fluxo ali. E aí acaba que o arquivo fica meio que sem função. Mas podem ser criadas ali as regras lá, né? Beleza? Tem o except, eu tenho o know, certo? Know, o que esse cara vai ser? E vai permitir, baseado no DNS, que as máquinas que sejam conhecidas, certo? Tem validade para ter acesso ou negação, tá? No options lá. Então, local se refere somente aos hosts que tem ponto, né? Então, é a máquina local, localhost, tá? O know, certo? É para as máquinas conhecidas. O unknown são as máquinas desconhecidas, ou seja, aquelas que, para o DNS, ele não conseguiu validar. Para ele é desconhecido. Só que tem que ter muito cuidado com essas regras aí, porque eles vão avaliar o DNS. Então, se o DNS estiver fora, não vai ser uma avaliação boa, né? Não vai ser uma avaliação com confiança, tá?
Por quê? Ele vai estar avaliando o cache da máquina, né, numa possível consulta anterior, que guardou o cache ali, que satisfez a consulta, ele não vai mais procurar no DNS. Está válido aquilo ali? Então, se o DNS estiver fora, pode ser que ele precise ir acessar e não consiga a informação. E aí ele vai cair na regra do unknown, que é desconhecido, mas ele era conhecido, só estava fora lá o DNS, entendeu? Aí tem que ser muito cuidado disso aí. A gente tem a regra paranoide, tá certo? Essa palavra-chave aí, negam as conexões, tá, das máquinas que não vão satisfazer a comparação dos endereços com o DNS, tá certo? É o equivalente ao unknown aí, tá certo? Então tem essa dependência, tá, com o nosso DNS. E aí a gente falou dos serviços, né? Serviços, as máquinas. Eu posso ter uma máquina específica ou um escopo, tá, de rede, tá? E aí eu vou ter as opções, tá joia? Esses options aqui, eu posso também suprimi-los. Pode nem estar informando. Se eu não informar, digamos que eu não coloque ele, suprimir. Se ele está dentro daquele arquivo allow, né, é de permissão. Se aquela regra estiver dentro do deny, ele é de negação. Então, por isso que você pode encontrar, em algumas situações, essa regra de TCP wipers apenas com 2 parâmetros, tá? O serviço que está sendo avaliado, tá? Ou a palavra-chave, né? Sem levar em consideração o serviço, ou seja, para todos os serviços, aquela palavra-chave vai avaliar somente o computador, né? Se ele é conhecido ou não. Ou a regra de except ou all, né? Para todos os serviços. A máquina, tá? E opções podem ser suprimidas. Beleza? Então a gente vai ver outra coisa agora, pessoal, em relação ao contexto do usuário. Então a diferença entre su e sudo. A gente falou um pouquinho no início da aula, vamos reforçar aqui, tá? O su é uma opção para eu alterar o ID do usuário totalmente naquele shell. É como se eu fizesse um novo login, tá bem? Na máquina, uma nova sessão. Então, ele vai trocar o contexto. Tudo que eu executar, a partir daquele momento, vai ser executado sobre o contexto de um novo usuário. Tá certo? Já o sudo não, ele executa um comando e pronto. É somente aquele comando. É numa linha de comando, eu botei o sudo e o comando que eu quero executar, sobre qual usuário que eu quero executar aquele comando, e ele executa. Se eu suprimir, não informar qualquer usuário, ele entende que é o root. Que eu estou querendo executar, por exemplo, eu estou dando lá um reboot, e o meu usuário é comum, eu não tenho permissão de reboot. Aí eu coloquei lá sudo reboot. Então ele vai entender, opa, esse cara está dentro do sudoers? Tá. Né? Então, quando a gente define lá o sudoers, a gente define quem que é o usuário que aquele que está executando o sudo, ele pode rodar naquele contexto. Tá bem? A gente vai ver exemplos aí, vai ficar um pouco mais claro. Se for suprimido, ele está levando em consideração que lá dentro do sudoers, você ou informou que é o root, ou você informou que é all, pode ser qualquer um. E qualquer um é inclusive o root. Ele vai ver quem que tem permissão e executa. Aí, ó, o su. Se ignorado o nome do usuário a ser alterado, então ele vai assumir o root, tá? Para o su. Então é sempre assim, o su ou sudo, se eu suprimir, ele entende que é alguma coisa com o root. No su, vai ser necessário digitar a senha daquele usuário que você quer fazer a troca de contexto. Então, eu estou querendo executar o su para executar um comando sobre o contexto do root. Então, eu vou ter que ter a senha do root. Então, digamos que na minha empresa tem 10 administradores. Esses 10 administradores de rede, eu vou ter que dar a senha do root para esses caras. Porque quando ele executar su, ele vai executar e vai pedir a senha do root. Ele vai executar. Ele estava com o usuário dele, mas quando ele executou su, pediu a senha do root. Né? Su e root, ou então su sem o root ali, ele vai entender que é o root e vai pedir a senha do root. Beleza. Já no sudo, não. Ele pede a senha sua de usuário.
né? Mas se você tiver acesso lá dentro do arquivo sudoers, que dá privilégios para você executar comandos, né, sobre o contexto daquele outro usuário, é basicamente você concedendo o privilégio para você executar. Mas você vai estar executando aquele comando sobre aquele contexto daquele usuário, mas sendo que você é quem passa suas credenciais. Então, isso é importante você diferenciar, porque o sudo, você, quando executa o sudo, você executa um comando e seu usuário é o usuário que fica registrado no log como sendo o usuário que executou aquele comando. Entendeu? Então, ó, voltando aqui para o su, ele vai fazer totalmente a troca do contexto, né? Uma informação que a gente viu no curso de Linux. Olha só, pode ser configurado, Bruno. O Bruno fez a pergunta seguinte: todo usuário que está configurado no /etc sudoers pode fazer qualquer coisa que o root faria. Quando a gente configura a regra lá no sudoers, você pode dizer quem que é o usuário, qual que é os comandos que ele vai executar e sobre o contexto de qual usuário. Se você não definir lá que é all, por exemplo, então ele vai poder executar sobre o contexto de qualquer usuário, inclusive de superusuário. Mas você pode restringir para que aquele contexto seja executado sobre outro usuário. Se você explicitar, então, digamos que eu coloquei lá, o usuário é Manuel, tá? Vai executar sobre o contexto do usuário Zezinho, né? O comando chk config. Tá lá, né? Configurada essa linha lá. Se quando eu executar o sudo com o usuário Emanuel, sudo chk config, aí se ele viu que está na regra lá do sudoers que eu executo sobre o contexto daquele usuário Zezinho, o Zezinho tem que ter acesso para executar aquele comando ali. Se ele não tiver, vai dar erro para mim. Ele não vai dar, ele vai pedir senha, certo? Do meu usuário. Aí quando ele for direcionado para o sudo, né? O que faz a gestão, aí ele vai, opa, acesso negado, porque o Zezinho não tem acesso para executar aquele comando. Mas, na verdade, não é o Zezinho que está executando, é você, sobre o contexto daquele usuário. Então, aí você pergunta assim, pode executar qualquer coisa e sem restrição alguma? Quem tem acesso a configurar o sudoers é o superusuário. Então, se o superusuário que tem acesso ao /etc sudoers, se ele configurou que o usuário Emanuel, ele acessa, pode executar comandos sobre o contexto do root, sobre o contexto do usuário Zezinho, ele pode executar um particionamento de disco, né? Ele pode formatar um disco. Se ele está colocando explicitamente dentro do arquivo sudoers, está sendo algo mandatário, né? Ele está sendo explícito naquele privilégio, naquela seção de privilégio, entendeu? E aí quem for executar o sudo vai poder ter esse privilégio, tá? Então, ó, eu tenho aqui, por exemplo, o usuário, tá? Quando ele executar um comando, ele vai ser consultado aquele arquivo sudoers, né? Esse arquivo aqui ó, vai ser consultado. Se existir a regra lá dentro, certo? Esse sudoers vai funcionar da mesma forma que um gateway, né? Ele só vai bypassar aquela necessidade ali. Então, o que vai acontecer? No sudoers, eu posso ter o usuário X configurado lá no sudoers, né, no arquivo sudoers, que ele pode executar sobre o contexto do usuário root, sobre o usuário X, sobre o usuário Y, sobre o grupo Y, tá? Então, na hora de executar um comando, eu posso executar o seguinte comando: sudo -u, aí eu coloco lá, né? Por exemplo, Débora, certo? E o comando que eu quero. Aí eu coloco lá ch age. A gente já viu hoje
que altera aquelas informações lá de contabilidade, de expiração de senha, troca de senha, tá? Então, o que acontece? Na hora que eu executar esse cara aqui, tá? Quem está logado na máquina é o Emanuel, certo? O Emanuel está logado na máquina. Aí, o que vai acontecer? O Emanuel está lá na regra do sudoers, que ele pode executar esse comando aqui, certo? Sobre o contexto de Débora, tá? E na hora vai ser perguntado para mim a minha senha, Emanuel, certo? Na hora ele só vai checar que existe a regra aqui dentro do sudoers, beleza? Vai checar se aquele usuário está configurado para o Emanuel poder fazer a execução, e aí ele vai e executa aquele cara, beleza? É diferente do Sul, que aí eu poderia ter que me logar com o usuário Débora, eu teria que ter a senha dela para poder executar aquele comando ali, se ela tivesse privilégio para executar, né? Então, olha só o problema que eu tenho. Se a Débora sair da empresa, a senha dela vai ter vários administradores que têm aquela senha, não é melhor eu configurar o sudo para que, para os usuários que podem ter permissão de executar sobre o contexto do root, ele esteja lá a regrazinha bonitinha para que o usuário ele vai executar sobre o contexto do root, mas ele próprio é quem vai ser a credencial dele, entendeu? Pessoal, vocês conseguiram entender aí? A gente vai ver outros exemplos, vai ficar um pouco mais claro. Então, o que acontece? Ó? O SU, ele vai ter essa vulnerabilidade aí que eu falei para vocês, né? Você tem que compartilhar a senha do root, tá? Ou daquele usuário. Se eu for usar lá SU, Débora, eu vou me logar no meu shell com a conta dela. E aí eu vou poder executar todos os comandos que aquela conta tem privilégio, tá? Só que isso aí, eu estou compartilhando a senha da pessoa, tá? Com várias pessoas para poder fazer essa atividade. Não precisa, tem o sudo. Então, eu elimino essa vulnerabilidade aqui do compartilhamento da senha. Então, o sudo é menos vulnerável, tá certo? Ele obriga, tá, que você utilize a sua senha, tá? Não é a senha do usuário que está configurado lá no sudo, tá certo? Que é o do contexto, não é. O usuário que vai estar lá dentro do sudo é como se fosse um usuário que vai servir de parâmetro para o sudo dizer se você vai ter privilégio igual àquele cara, tá? Então, ó, as configurações são executadas no /etc sudoers. Então, parâmetros importantes, o L, que é de list, né? E o U é para você explicitar sobre o contexto de qual usuário você está usando. Porque lá dentro do sudoers podem ter várias regras em que você tem acesso para executar sobre o contexto de diversos usuários. E aquela execução, o que tiver lá vai ser como um espelho para te dar aquela concessão de acesso como se aquele usuário fosse. Então, olha lá. No sudoers, a Débora perguntou assim, quando um usuário ele é criado automaticamente, ele é adicionado dentro do etc sudoers? Não. Débora, essa funcionalidade é uma funcionalidade especial, tá? Quando um usuário novo ele é criado e tem os privilégios que o administrador configurar, tá? Baseado em quê? Nos privilégios dos arquivos, nos diretórios, tá? Nos grupos que você, usuário, faz parte. Então, se você faz parte do departamento financeiro, se existir um diretório lá com diversos arquivos, você vai ter acesso àquela pasta, aqueles diretórios lá, porque você pertence ao grupo financeiro, tá? Só que você é usuário comum. Você pode usar uma conta que tenha privilégio para acessar o departamento de contabilidade? E se porventura o administrador da empresa foi lá no sudoers, aí configurou lá Débora, né? Aí ela tem acesso, tá, a executar como contexto do grupo da contabilidade, certo? E executar tais comandos, ou acessar tais caminhos, né? O diretório aqui.
No momento que você, Débora, executar lá sudo e um usuário que pertence àquele grupo da contabilidade, o que é que vai acontecer? Vai ser consultada aquela regra lá no sudoers, tá? Então, você vai ter que digitar a sua senha para confirmar que você é você, tá? Para confirmar, eu sou realmente Débora, tá? Por isso que eu estou tentando acessar aquele cara, aquele privilégio que é da outra seção lá. Então, ele vai consultar lá os sudoers e vai ver que você tem privilégio de acessar como se o Zezinho lá da contabilidade fosse. E aí você vai ter o privilégio, tá? E aí você não está digitando a senha do usuário que é daquele outro departamento, você não está compartilhando aquela senha, você está usando a senha sua própria. Só foi checado se qual é o parâmetro que vai ser avaliado, é o contexto daquele outro usuário que é de outra seção, outro departamento, ou que tem outros privilégios. Ficou entendido essa parte aí? Ficou, né? Beleza. Então, qual que é a sintaxe do nosso arquivo sudoers? A gente vai ter o seguinte, ó, o usuário, tá certo? Então pode ser o usuário ou o grupo. Aqui. Qual que é o host? Aqui eu posso definir all, ou eu posso definir uma faixa de IP. Tá? Eu posso definir qual que é o alvo, o usuário-alvo. Quem que é o parâmetro, o usuário que vai ser o modelo para mim, para eu poder acessar um determinado conteúdo. Se está all aqui, é claro se eu suprimir, na hora que eu executei o sudo, né, e suprimir o usuário que vai executar aquele contexto, ele vai executar com o usuário que mais tiver privilégio para poder acessar aquele conteúdo, aquele comando que ele está executando. Tá? Então, ó, qual que é o comando? Aí que eu tenho o all aqui. Ó. Então, olha esses exemplos para ficar mais claro para a gente. Eu tenho Emanuel. Quem que vai ser o host? Vai ser all. Então, de qualquer computador, qualquer rede, tá? Quem que vai ser o usuário modelo, tá? O de contexto? All. Qualquer usuário. E qual vai ser o comando que o Emanuel pode executar? All. Então, se o Emanuel não tem privilégio nenhum na máquina, certo? E aí ele vai lá, quer executar um comando para formatar um disco. É um usuário comum. Ele não está no grupo do root, não está em lugar nenhum, mas ele está aí nesses sudoers. Então, se ele tiver essa regra do jeito que está aqui, o que é que vai acontecer? Ele pode executar o comando como se o root fosse. Tá certo? Olha esse outro aqui, ó, embaixo. Ele já especifica, né? O Pedro, usuário, qual é o computador, ou computadores, ou rede. Eu tenho esse cara aqui, ó. Ao invés desses dois computadores que estão separados por vírgula, eu podia colocar aqui, ó, 10.1.40.0. É a rede, tá? Barra 24. Poderia fazer isso aqui e colocar esse cara aqui. Igual. E aí eu coloquei lá, ó, quem é o contexto? Agora eu não estou deixando genérico com all, eu estou explicitando, é o usuário root. Então, qual é os comandos? Então, ele vai executar esse comando aqui, ó. Aí tem vírgula, esse outro comando aqui, ó. Então, o usuário Pedro, se ele tiver no computador 1 ou no computador 2, apenas nesses dois computadores, ele pode se passar por root, tá? Na forma de contexto, na execução. Mas ele não pode executar qualquer comando. Ele pode executar o postfix ou o post super. Somente esses dois caras. Tá certo? Ele só pode executar esse contexto aí. Aí eu tenho esse outro exemplo aqui, ó, que o porcentagem financeiro, na verdade, é o grupo, né? Então, o grupo financeiro, tá certo? Ele pode executar no contexto de Pedro e Paulo e pode executar qualquer comando na máquina. Esse qualquer comando, qual que é o qualquer comando? É qualquer comando que Pedro e Paulo tenham permissões, tá certo? Tenham permissões, porque vai ser rodado como se fosse no contexto deles. Só que quando eu executar, digamos assim, o Emanuel, tá? Eu estou lá logado como Emanuel. Aí eu vou utilizar aqui, ó, sudo menos menos u, né? Menos u.
que eu estou dizendo quem que é o usuário, que eu estou querendo executar. Pedro. E aí, o comando lá que foi permitido para Pedro. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Se for levar em consideração essa regra aqui, certo? Como é o usuário que é o Emanuel, vamos esquecer que tem essa regra aqui, ó. Eu sou o Emanuel, certo? E o Emanuel, ele nem é Pedro, que pode executar sobre esse contexto aí, e ele nem é Pedro, nem é Paulo. O Emanuel participa desse grupo aqui, ó, financeiro, certo? Então ele vai recair sobre essa regra aí. O Emanuel vai recair sobre essa regra aí. Eu não precisei colocar explicitamente a permissão de execução de comandos para Emanuel. Eu coloquei para o grupo. Então, se o Emanuel participa desse grupo financeiro, certo? Quando eu executar sudo Pedro, a primeira coisa que vai avaliar é qual é a regra. Então, ele vai lá executar, porque assim, ó, esse usuário aqui é o usuário que está executando o sudo, é o executor. O primeiro parâmetro de usuário ele é o executor. E o executor vai executar sobre o contexto de outro cara. Então, ó, esse Pedro aqui, na verdade, certo? Vai ser o cara que eu vou executar o contexto sobre ele. E eu só tenho permissão para executar sobre o sudo, porque quando foi olhada a tabela lá, foi vista que financeiro pode executar sobre o contexto de Pedro. Tá certo? Pode executar sobre o contexto de Pedro. A mesma coisa é que se eu executasse aqui, por exemplo, Paulo. Aqui fosse Paulo. Notem aí que não tem nenhuma regra para Paulo. Assim, ele não é o usuário que pode executar um sudo. Se ele tiver logado, o Paulo tiver logado na máquina, se ele for do financeiro, aí ele vai poder executar. Tá certo? Um determinado comando. Se ele não for, se ele não tiver nas regras de alguém que pode acessar, ele não vai executar. Agora, eu, Emanuel, eu estou executando lá, quero executar sudo -u Paulo e o nome do comando, certo? O que vai acontecer? Ele vai recair sobre essa regra aqui, ó, porque Emanuel, ele pertence ao grupo financeiro, tá certo? Se só tiver esse contexto aí que eu estou mostrando para vocês. O Emanuel pertence ao financeiro, aí como na regra ele está dizendo que pode ser executado sobre esse contexto aqui, e pode executar qualquer comando que esses dois tenham acesso, ele vai executar. Tá certo? Se o Emanuel executar sobre o Pedro, tá certo? O Emanuel, se o Emanuel não fosse pertencente ao grupo do financeiro, tá? Como sendo o usuário que pode usar o comando sudo, esse primeiro comando aqui, pessoal, é para dizer quem são os usuários que podem executar o sudo. E depois o que pode ser executado e sobre qual contexto. Então, se eu, Emanuel, estou logado lá e vou executar sudo -u Pedro, ele não vai executar. Entendeu? O que vai acontecer é o seguinte, ó. Digamos que não tem essa regra aqui, tá? E se o Emanuel for executar sudo -u Pedro, o que vai acontecer? Emanuel não é uma regra aqui, ó. Teria que ter assim, ó. Se Emanuel não pertencer ao grupo financeiro, não tem nenhuma regra que permita o Emanuel de executar sudores. Então teria que ter uma regra para ele. Teria que ser uma regra assim, ó. Emanuel, tá? De qual computador? Vai ser all. De qualquer computador, Emanuel pode executar igual a Pedro, tá? E qual comando ele pode executar? All. Então, se eu executasse esse comando aqui para executar o sudo sobre esse contexto aqui, desse usuário, eu, Emanuel, que esteja lá no shell logado, ele vai me recair sobre essa conta aqui, essa regra, na verdade, né? E aí, ele pode aqui executar sobre o contexto do Emanuel. Pode executar qual comando? Qualquer comando que o Pedro tenha acesso, tá? O Emanuel vai recair sobre esse contexto aqui do Pedro. Beleza? A partir de qualquer computador.
Nesse cenário aí, o que vai acontecer? O Emanuel vai ser questionado para digitar a senha de novo dele. E vai ser perguntado. E eu vou digitar a minha senha. A minha senha só vai confirmar que eu, que eu sou Emanuel, e eu posso executar sobre esse contexto do Pedro. E aí no log vai ser logado lá que quem executou o comando foi o Emanuel mesmo. Tá? Pessoal, ficou claro aí essa diferença aí entre o su e o sudo? A finalidade de você colocar essas regras lá dentro do sudoers. Então, se eu executar um comando que não tem parâmetro nenhum, só tem assim, ó, sudo, e o comando, por exemplo, reboot, o que vai acontecer aqui? O Emanuel está logado e ele está executando esse comando. O que vai acontecer aqui? O Emanuel tem alguma regra? Pô, o Emanuel tem uma regra. Emanuel tem uma regra. O que é que diz a regra dele? Ele pode acessar de qualquer computador, ele pode executar o contexto sobre Pedro, tá? E pode executar qualquer comando que Pedro executa. Beleza. Reboot é um comando que Pedro executa? Não. Então, o que vai acontecer? Não vai surtir efeito. Ele não vai conseguir executar esse comando aqui. Tá certo? O que vai acontecer aqui? Ó? Eu precisaria ter o contexto aqui do root permitindo o Emanuel para executar esse cara. Tá beleza? Precisaria do root aí. E aí, se tivesse all aqui na regra, ou então root, aí ele conseguiria executar. Porque como está suprimindo aqui, não está informando usuário nenhum, ele está levando a crer que eu posso executar com qualquer usuário que tenha o privilégio para executar. O usuário que máximo tenha acesso ali a algum conteúdo. Certo? No caso, como ele está dando o privilégio de root para o contexto, é lógico que ele vai executar esse comando aí, tá? Como se o Emanuel fosse o root. Então vamos passar aqui. Tranquilo aí, né, pessoal? Agora a gente vai para um outro nível aí, que é a parte do iptable, tá? Então, iptable é um recurso que a gente tem no Linux para poder criar regras de filtros de pacote, tá? Tanto no nível do IP, quanto no nível do TCP, ou UDP, né, na camada de transporte, ou no nível da aplicação com a porta, definindo a porta que a gente quer fazer aquele filtro. Então, ele acaba fazendo uma avaliação aí baseada no protocolo, né? Então, olha esse exemplo aqui, ó, de filtro. A gente vai ter, por exemplo, a internet, tá? Um roteador. Eu tenho o firewall, que tem implementado lá o iptable para fazer essa filtragem, e eu tenho a minha rede local. Então, todo o tráfego que vai entrando na nossa rede é um tráfego de input. Tá? Vai existir uma regra no meu firewall lá, que essa regra ela começa com input, porque eu estou dizendo que qualquer pacote que seja a orientação dele seja em entrar na rede, tá? É de input. Se for, tá, a direção em saindo da minha LAN em direção lá à internet, tá? Quando ele passar pelo firewall, a regra é de output. Então, são princípios básicos aí. Só que é um princípio de filtro, tá certo? A gente tem também o princípio para mascaramento, tá? E aí é aquele conceito do NAT. O NAT, como a gente já viu em aulas anteriores e falou sobre ele, eu consigo fazer com que na minha rede interna ele saia para fora ali da minha rede com um outro IP. E na hora de entrar na minha rede, ele entre com outro IP. Na verdade, o que acontece aí? É uma troca. Lembra lá que o nosso pacote IP, ele tem, dentre os campos que existem do IP, ele tem o endereço de origem e o endereço de destino. Não é isso? Cada um com 32 bits.
se for IPv4, né? Então, o NAT nada mais é do que fazer a troca disso daí, certo? Então, digamos que eu tenho aqui, ó, essa rede 10.5.8.0. Essa é a minha rede LAN. Tá? E dentro dessa LAN, eu tenho um computador dentro dela, tá? Que esse cara é o 10.5.8.11. Essa é uma máquina que está dentro da nossa LAN aí. E aí eu tenho aqui que o meu firewall aqui tem um IP, tá? Que é um IP público, tá? 200, ponto alguma coisa, tá? O que vai acontecer? Num tráfego que é de saída, certo? Que eu estou saindo, eu vou fazer um mascaramento, eu vou trocar, tá? O meu pacote tem um endereçamento de origem e um endereçamento de destino, tá? Então, a origem desse meu pacote que está saindo da minha rede, tá? Qual que é a origem? A origem vai ser, tá? Esse IP aqui. E o destino, qual vai ser? Quando ele estiver passando pelo firewall, certo? O que vai acontecer? Esse meu computador aqui, digamos que ele está querendo se comunicar com uma página web, www.uol.com.br. E esse cara é o 200.5.2.3. Esse é o IP do uol.com.br. Então, o meu pacote IP, para saída, seria esse cara aqui, é o destino, é o destinatário desse meu pacote, e a origem, esse cara aqui, né? É o meu pacote. Só que esse cara aqui, nesse pacote, nesse formato, tá? Que o endereço de origem é esse 10.5.8.11, não é um IP público, não é um IP válido para a internet. Se eu jogasse esse cara na internet, o que iria acontecer? Eu iria chegar lá nesse meu computador do wall host, que é o 205.2.3, porque é o endereço de destino, aí ia chegar lá. Mas na hora de voltar, como é que ia ser encontrada essa máquina aqui, ó? Que essa máquina, para a internet, a 10.5.8.11, é uma máquina de IP privado. Não tem validade nenhuma. Para a internet, essa máquina não... Entendeu? Então, o que vai acontecer? Na hora da saída da minha rede, eu vou seguir e usar uma regra chamada SNAT. O NAT faz a transformação. Então, o que acontece? O pacote IP, o que é que teria? O destinatário, que é o 205.2.3, que é do UOL, e a origem, quem que é a origem? É o 10.5.8.11. Mas na hora de sair daqui, certo? Quando ele passasse daqui, ele ia passar com o endereçamento, que é esse cara aqui, ó. Então, iria no pacote IP, para fora da minha rede, iria o que é que iria? O endereçamento de origem no pacote é esse cara aqui. E o de destino, desculpa, o de origem é esse cara aqui, ó. Pacote de origem é esse cara aqui, tá? E o destino é esse cara aqui, tá? E aí o pacote segue, tá? O pacote vai seguir para a internet. E aí vai alcançar o destinatário, tá? Quando ele voltar para a minha rede, ele sabe quem é a quem é a origem. A origem é o 200, ponto alguma coisa, que vai recair nesse cara aqui, tá? Esse cara vai ter uma regra lá, tá? De gravação de todos os estados das conexões. Então, quando o pacote, o fluxo, foi sair, que aqui era o IP, ele gravou lá na tabela dele que o 10.5.8.11, que é aquela máquina lá, essa máquina aqui, na hora que ela saiu da rede, o IP, o pacote, que é o endereçamento source, tá? Ou seja, a fonte, foi trocada. Ao invés de ser esse cara aqui, agora vai ser esse cara aqui, que é o endereçamento público da minha rede, da minha LAN, da minha rede, né?
é o público. E aí foi, vai chegar o destinatário, que é o site do UOL, na hora de voltar, ele vai voltar ainda com esse cara aqui. Só que existe uma tabela lá dentro do NAT, tá? Do IP Table, o Masquerade, que vai fazer o stateful. Stateful quer dizer que o estado daquela conexão ela é full, ela é garantida, ela é gravada. Então, no momento que voltar aquele tráfego, tá? Ele vai poder chegar aqui, o file, e vai poder dizer, opa, quem pediu essa informação do UOL foi o computador 10.5.8.11. E aí vai poder retornar aquela máquina lá, tá certo? Esse é um cenário, tá? De saída. Aí eu uso o SNAT porque eu estou fazendo a troca da fonte. A fonte, que no caso, na minha rede local, é uma fonte que não é válida para a internet, eu troco ela por uma fonte válida. Por que uma fonte válida? Porque na hora vai voltar esse pacote. Quem que é a fonte dele? Aí é a rede que vai ser alcançada, que é a nossa rede. E quando chegar lá no file, essa máquina vai direcionar de volta o fluxo para dentro da rede e vai chegar lá no nosso computador que originou toda essa comunicação. Ficou entendido essa parte aí, pessoal, do SNAT? O pacote, ele é o endereço source é trocado, tá? Do endereço privado para aquele endereço público. Isso aí ficou tranquilo, pessoal? Ou não ficou bem passado aí essa questão? Pessoal, essa é a hora, tá? Então, o SNAT nada mais é do que a troca do endereço fonte. Aí, pessoal, paguei aqui porque eu vou ter outro cenário. Eu vou ter o DNAT, é o Destination, tá? O que é que acontece? O Destination é a regra inversa. Olha só, eu posso ter aqui um computador, digamos, é um servidor. Esse servidor é o www, nosso servidor web, tá? E o nosso servidor web vai ter o endereço 10.5.3.3. Esse é o nosso servidor web, tá? Então, digamos que um usuário na internet aqui, ele fez uma requisição do rumo.aspesex.com.br, tá? E aí esse pacote vai chegar no nosso firewall, tá? Chegou no nosso firewall. Só que ele chegou com o quê? O IP do cara, tá? Assim, o pacote dele, né? ORI é o endereço dele. E o destinatário é o endereço de quem? O endereço da interface pública que foi disponibilizada, tá certo? Para o firewall, para ele poder chegar no firewall. É o destinatário, tá? Porque é o que é conhecido para a internet. A internet, ela não conhece esse IP aí, 10.5.3.3, que é o nosso servidor web, está dentro da nossa rede lá. E aí, o que é que eu posso? Eu posso usar uma regra de mascaramento de NAT utilizando o DNAT, que é o Destination NAT. Eu vou trocar o destinatário. Então, o destinatário que tinha chegado aqui com 200.200.1.1, que era o IP público, que está a interface lá do nosso firewall, aí chegou aqui a requisição do usuário lá, chegou, aí ele vai usar um DNAT, ele vai trocar. Aonde era 200, que é esse cara aqui, essa interface aqui, ele vai colocar e vai substituir esse cara por 10.5.3.3 e vai entrar na rede. E vai chegar lá, tá? E aí aqui, quando chegou o pacote aqui para o cara, o pacote aqui, no nosso servidor, o que é que chegou? Chegou o pacote seguinte, ó. A origem veio com o IP desse cara aqui, e o destinatário veio com o IP desse cara aqui, interno, né? Que é o destinatário. Só que ele sofreu essa transformação aqui, ó, no firewall, tá certo? Então, existem essas duas regras aí.
o SNAT, ele substitui a fonte, tá? Porque tem que ser uma fonte válida. E o DNAT, ele substitui o destinatário, tá? O endereço do destinatário. É lógico que ele vai substituir para um endereço que não é válido, é o endereço da rede. Ficou claro essa parte aí, pessoal? A gente vai ver exemplos e vai ficar também um pouco mais esclarecido, tá? IP-tables, né? Características. Permite definir as regras de pacote que passam pelo firewall. Então, ele vai fazer um filtro ou um encaminhamento, realizando, né, fazendo esse realizamento dessa atividade no nível 3 do IP, no 4 ou no nível 5, que são as aplicações, as portas. Né? Eu posso gerar uma regra que, quando for a porta número 110, ele encaminhe para outra porta. Né? Chegou um tráfego 110, mande para outra porta. A gente vai ver um exemplo parecido aqui. Então, o IP-tables é uma solução para fazer o filtro, né, desses pacotes para kernels superiores à versão 2.4, tá? Do Linux. Anterior a essa versão aí, tá? Na verdade, a versão 2.2, até a versão 2.2, esse comando era o ipchains, tá? Que fazia isso aí. E tem as regras ali, o comando é diferente. Então, tem o comando ipchain, que vai fazer essas regras aí, e tem também iptable, que é o comando. Na verdade, quem é o recurso, a aplicação que faz esse filtro, se chama NetFilter. Né? Esse aqui é o cara. Tá? A funcionalidade ela é implementada através do comando iptable. Tá? Mas o nome real desse serviço de filtragem de pacote é o NetFilter. Para ativar a máquina, para suportar esse recurso, a gente tem que habilitar o roteamento. Tá? Por quê, pessoal? No nosso firewall, na nossa máquina, tá? O que é que vai acontecer? Eu estou ativando aqui uma máquina que ela vai ter a funcionalidade aqui de firewall. Então, eu vou ter que ter aqui duas placas de rede. Tá certo? Tem uma placa de rede aqui e outra placa de rede, tá? Por quê? Porque uma interface vai ser uma interface ligando a minha LAN, né? E a outra interface vai ser uma interface me ligando ou a outra rede ou ao roteador, por aqui, né? A internet, no caso a internet. Então eu tenho que ter a capacidade de fazer esse bypass aqui, que na verdade isso aqui é um roteamento, né? Eu estou roteando de um IP que é da rede privada para bypassar aqui para uma outra placa de rede que vai estar na minha rede pública. Tá certo? E vice-versa. Vem da pública para a rede privada também. Então, eu preciso ter o roteamento ativado aí. É nesse momento que a gente precisa, tá certo? Que o kernel dê suporte a isso. E a gente tem o comando sysctl, tá? Esse comando permite a gente tentar ativar esse suporte ao nosso roteamento. Existe o comando também que a gente pode executar essa mesma configuração. Existe esse arquivo /etc sysctl. Esse arquivo, na verdade, o comando, ele edita esse cara. Então, o comando sysctl, tá, ele vai alterar parâmetros do kernel, parâmetros diversos, não é só de rede, ativar, por exemplo, o controle de placa de rede, de suporte a IPv6, por exemplo, suporte a roteamento. Não é somente isso, tem outras funcionalidades do kernel também que podem ser ativadas e desativadas através do sysctl. E aí a gente pode também editar, abrir o arquivo e fazer lá a parametrização. Outro modo que a gente pode fazer é fazer ele em tempo de execução
diretamente no nosso kernel. Lembra lá que o kernel, quando ele é carregado, ele fica no proc, né? No /proc. Todos os processos, né, do kernel e os processos de usuário, eles estão dentro do /proc. Então, a gente tem lá no /proc sys, net, IPv4, a gente tem lá a possibilidade de setar nesse cara, que ele é um arquivo, que ele guarda ali os parâmetros da ativação de roteamento na versão IPv4. Tá, beleza? Então, a gente pode digitar só esse comando aqui, ó, echo 1, né, e manda ele gravar lá, ó, a saída, né, de proc sys, net, IPv4, e aí vai gravar lá, ativando esse serviço, tá? E vai estar ativando em tempo de execução. Você não vai ter que, por exemplo, reiniciar a placa de rede, reiniciar, por exemplo, o networks, né, a máquina, o serviço de rede da máquina, não precisa. Já se você configurar dentro do arquivo, aí você vai precisar isso daí, tá? Para poder carregar o kernel, aquela funcionalidade, né? Então, tem diferença de você configurar através desses dois recursos que eu falei aqui no início e você configurar através desse cara aqui, diretamente no kernel carregado lá. E aí, ó, pessoal, a gente tem uma máquina, ativou o iptables, porque a gente instalou o serviço, né? Permitiu que ele tivesse carregado como serviço, tá? E aí a gente ativou ele lá com o chk conf, né? Para ativar ele, para iniciar num determinado daemon, num determinado run level, ou então usou o rcconf, tá? O ntsysv para fazer isso daí, beleza. Ele vai ser um daemon lá. Agora a gente precisa, tá, criar as regras, tá? Porque a gente também ativou a funcionalidade de roteamento nas placas, beleza. E agora, só tem isso? Não, tem as regras efetivamente. Qual que é o fluxo que a gente vai fazer o mascaramento, né? Qual que é o fluxo que eu vou permitir acesso a tal serviço ou negar. Então, eu vou poder aqui, ó, usar filter, tá bem? E NAT e Mango como sendo possíveis tabelas de regras, tá? Então, por exemplo, filter, eu tenho lá a contagem dessas regras aqui, ó, vão conter input, output e forward. Então, regras input, a gente já falou, são todo o tráfego que está entrando dentro da minha rede. Então, o pacote se encontra dentro do meu firewall, tá? E o destino dele era o firewall, tá? O destinatário estava o IP do firewall. Se ele vai ser transformado, se ele vai ser bypassado, ele foi direcionado para um IP público ou IP privado, depende da regra, que o input dele é o IP daquela máquina lá que é o firewall. O output, o pacote, ele se encontra dentro do firewall, só que o fluxo dele não é de entrada, é de saída, tá? Então, antes que ele saia, ele vai sofrer alguma coisa, tá? Ou uma negação ou uma permissão. A gente tem também a regra de forward, que se chama encaminhamento. Na verdade, esse pacote, o destino dele não era o firewall, não era. Ele está passando por lá, porque a gente não ativou a funcionalidade de roteamento, então aquele pacote, o destination IP lá, o destino não era aquele firewall, não era. Ele, por acaso, está passando. E no momento desse bypass, da passagem dele, lá pelo firewall, que o firewall é um roteador, eu posso aplicar uma regra ali, tá? E nessa regra, aí eu vou dizer permitido ou negado, tá certo? Então, ele está só bypassando ali. O filter é uma regra padrão. No comando, eu não preciso definir lá filter e definir as regras de quem é a origem, quem é destino, se é negado ou se é permitido, tá? Se eu suprimir essa informação filter, ele entende que é filter. Agora, para os demais, por exemplo, NAT, eu tenho que definir lá, a regra é NAT, né? E definir qual que é, se é DNAT, se é o SNAT, se ele vai substituir o IP de origem ou se ele vai substituir o IP de destino. E aí,
no NAT, tá, que é o mascaramento, eu vou poder ter essas regras aqui, ó, pré-routing, output e post-routing. O pré-routing, pessoal, é a regra, tá, que eu defino lá para dizer que o pacote ele chegou, tá, e vai sofrer algum roteamento, mas é de entrada. O pacote entrou, lá é um roteador, né? É um roteador. Então, ele vai sofrer, quando ele estiver passando ali, vai sofrer um roteamento para qualquer lugar. Então, pré-route quer dizer que ele chegou, tá? O post-routing é o que? Post-hosting. Está dizendo que ele já sofreu no roteador, nas regras de roteamento da máquina, já sofreu essa regra do roteamento, e aí eu posso aplicar uma determinada regra de NAT para aquele cara que ele já tem um destino aqueles pacotes, já sofreu o roteamento, tá, daquele pacote. E aí eu vou poder executar aqui um post-host, fazer uma troca ali do SNAT, tá, o DNAT. Eu tenho também o output, que aí leva o conceito de o pacote, ele não é só de passagem, ele não está só bypassando pelo roteador. O destino dele era realmente aquele firewall lá. Então, o firewall, como a gente viu, ele pode ter um IP público. E esse IP público, tá, é a interface que a internet sabe chegar, que a página da web está ali, então vai chegar lá. Então, o meu input, tá, ou output, é a entrada dele ali como sendo o destino daquele cara. Então, se, por exemplo, é uma regra de output, então o output é saída, né? Então, ele vai entrar aqui, para poder sair do firewall, tá? Então, o output esse cara, o destino dele era realmente o firewall. O destino daquele pacote. É o caso lá do NAT, para quando eu for criar a regra da minha rede interna, certo? Que quer acessar a rede externa, né, através de NAT, aí eu vou usar o SNAT, tá? Porque eu vou substituir a fonte, tá? O cara que era o IP privado da minha rede, quando ele for sair, tá? O cara que é IP privado, tá aqui. Então, ele aponta para quem? Para a minha interface privada aqui do meu servidor, do meu servidor, do meu firewall. E aí ele vai apontar para lá. Beleza, quando chegar lá, eu vou criar uma regra output para definir o SNAT. Vai trocar a fonte, ao invés de ser o IP privado, vai ser o público. Ele vai poder sair para a internet com aquele IP público. Então, isso aqui para regras de NAT, tá? Do SNAT. Beleza. E a gente tem também o Mango, tá? Que é uma tabela que vai guardar regras ali. Para que tipo? Regras baseadas em prioridade de pacote em QoS. E o Mango, ele está associado ao QoS. O filter, ele vai criar um filtro negando ou permitindo um determinado pacote. O nosso NAT vai fazer aquele mascaramento, tanto para a entrada quanto para a saída. Já o Mango, ele permite a gente criar regras que limitem acesso. Por exemplo, pacote que vem com TOS marcado lá, prioridade de voz. Então, ele vai poder avaliar aquele cabeçalho e avaliar e poder fazer alguma coisa com ele. Vai negar, vai deixar passar, né? Vai dar um redirect. Então, vai fazer regras baseadas nesse cara aí. Então, ó, quais são os comandos que eu posso executar com o iptable? Então, ó, eu tenho o A, que é usando aquelas regras lá de filter, NAT ou Mango. Aí eu vou poder fazer o adicionamento da regra num dessas categorias aqui, que são chamadas de tabelas, né?
Então, eu vou ter aqui a regra, o A é append, vai adicionar a regra, o D deleta a regra, o F vai ser de flush, ele limpa, certo? Aquelas regras lá. Eu tenho o list, ele lista as regras. Eu tenho o P, que é de policy, ele define as regras. Tá? Então, aqueles comandos que eu tenho para dar um append, por exemplo, numa regra, eu vou ter os subcomandos daquele comando ali. Eu vou ter as opções que ele me permite. Então, eu vou dar um append numa regra tipo filter, né? E aí, eu vou poder fazer o quê com esse filter, né? De input ou output. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou definir quem que é o endereçamento de origem, tá? O destino, ou seja, os pacotes que chegarem com S e marcados com S e com a regra lá, ele vai ser a origem, né? E eu vou fazer alguma coisa com aquele cara. Se for com o D, menos D, eu vou estar avaliando o pacote e avaliando o endereço de destino. O I é de interface, então eu posso criar uma regra que avalia a interface, tá? Então pode ser interface ETH0, ETH1 e assim sucessivamente. O O é output, ele vai fazer uma avaliação da interface de saída, não de entrada, tá? O P é de protocolo, então eu posso estar fazendo uma avaliação apenas dos protocolos TCP, né? Então eu quero fazer uma regra permitindo TCP na porta tal. Então eu tenho que dizer que o protocolo que eu quero é o TCP. Né? Então posso filtrar o TCP. O S-port e o D-port é a porta de origem e porta de destino. Né? Então eu tenho que colocar explicitamente esse cara aqui. Então eu posso, na minha regra, colocar lá "-p", né? Aí depois, "-p", aí eu vou colocar lá que é o DP. Né? "-p", o DP, aí eu coloco lá que o S-port, que é a porta de origem, por exemplo, aliás, o D-port, que é a porta de destino, pudesse ser, por exemplo, a 53. A 53, a gente sabe que é o DNS. Tá? Então, essa regra, aí eu posso definir lá, que é, por exemplo, um accept. Tá? Então, eu estou permitindo, essa regra eu estou permitindo. Então, o que é que ele vai fazer? Vai avaliar qual que é o pacote, olhou lá o pacote, viu que é o UDP, viu que a porta que é o destino desse pacote é a porta 53, então ele vai acessar, vai deixar passar pelo firewall. Outra porta ele não deixaria, a não ser que eu criasse a regra. Tá? Aí posso definir outras informações aqui. Ó. Por exemplo, sim, que aí define lá que aquele pacote é do tipo de handshake, né? Que é marcado para ser um pacote administrativo de handshake. Lembra lá que a gente tem aquelas marcações de sim, de urgente, né? De reset, tá? De fim, da finalização. Eu tenho o tipo de pacote marcado como sendo ICMP, então posso criar uma regra negando o ICMP. Eu podia muito bem falar, ó, "-p", né? UDP, tá? Ou direto aqui, ó, ICMP, tá? E aí eu vou dar um deny aqui, ou um drop. Drop, certo? Uma informação, pessoal, já vou adiantar para vocês aqui, que existe o drop e o reject. Só que existe uma diferença entre esses dois. O drop, ele dropa e ele não manda um comando para a origem que mandou aquele pacote dizendo que houve falha. Ele só descarta. Agora o reject, ele está rejeitando e envia um pacote ICMP, né, dizendo lá, opa, foi rejeitado, aquela conexão. Eu não deixei passar um pacote tipo ICMP. Ele não entrou na minha rede, mas dali para até o destinatário, aliás, a origem que mandou aquele pacote tipo ICMP para a minha rede, ele não passa para a minha rede dentro, aquele ICMP. Mas dali ele volta informando que teve uma falha, que foi rejeitado. Beleza? Posso também fazer um filtro por MAC, beleza?
Aí, ó, eu vou ter que o jump, que é o último parâmetro, esse "-j", é o último parâmetro da minha regra. Então, eu tenho lá como accept, drop e reject. Eu vou ter também source port, tá? Como sendo um parâmetro que eu posso definir aqui, tá? Como "-m", aí, ó, TCP, tá? Porque aqui eu estou definindo o protocolo, mas aqui eu estou estabelecendo um parâmetro para... lembra aquele stateful? A gravação do estado? Que é o stateful. Então, ele vai poder permitir gravar esses estados, tá certo? Então, ó, foi estabelecida a conexão, eu vou poder saber se os pacotes, depois que foi estabelecido aquele handshake, e aí todos os pacotes que vão passando por ali, eles são relacionados àquele handshake que foi aberto, certo? Se é um novo pacote ou se é tipo o pacote inválido, né? Inválido. Então, esse M aqui, state, ele vai gravar essas informações aqui e avaliar esse fluxo aí baseado no estado que foi gravado. É claro que essa avaliação só vai ser baseada em quê? Em TCP. Porque só TCP pode ser stateful. O UDP não pode ser stateful, é stateless, porque ele não faz handshake, né? Tá beleza? E esse TCP aqui é informando que ele casa, né? Match quer dizer que ele casou, né? Como sendo TCP, tá? E aí tem portas aqui, você pode fazer essa avaliação das portas, né? Beleza. Aí, quais são as opções de comandos? Eu vou poder fazer um accept, que vai deixar o pacote passar. Eu posso fazer o drop, que vai negar, só que ele não comunica a origem que teve falha ali, que dropou. Ele dá um reject, que aí vai notificar a origem. Olha, foi rejeitado seu pacote aqui. A gente tem o masquerade, né? Que vai ser utilizado para fazer o mascaramento do tráfego, ou seja, a troca da informação ali da origem ou do destino. É o mascaramento. A gente tem o parâmetro log, que aquela regra ali, se for satisfeita, ele vai gravar num arquivo aquele conteúdo ali, certo? No caso, no dmesg, né? No messages, tá? No var log messages. Pode gravar os logs ali. Ou em outro lugar que você definiu como sendo os logs do firewall. Vamos ver aqui, ó. Eu posso ter o SNAT. O SNAT, quem que é? É a regra, ó. Vai trocar um endereço fonte, tá? Vai para as regras de pré-routing, tá? Do NAT. Ou seja, antes dele sofrer o roteamento, ou seja, quando o pacote ele entrou no firewall, ele vai passar por um roteamento ali, aí ele sofre o quê? Sofre a alteração do endereçamento fonte. E aí ele é roteado e vai embora. A gente tem o redirect, que vai ser utilizado para as regras de output, ou seja, eu tenho o fluxo que chegou na minha máquina, só que aquele fluxo, ele chegou e ele foi direcionado para o firewall. Tá? É o cliente, o usuário lá, que mandou o conteúdo do pacote, que era o destinatário era o firewall, só que ele vai sofrer um redirect para outro lugar. Tá? Então, quando chegar alguém nesse cara aqui, como sendo regra de output, ele manda para redirecionar para outro lugar. A gente tem o DNAT, que troca o endereçamento de destino. Ele passa a ser outro cara. Tá? Então, esse cara vai ser o post-hosting. Tá? Por que ele tem que trocar somente depois que ele executou a regra de roteamento? Porque é o último momento que ele vai poder ser alterado, né, aquele pacote. Porque se eu sei que é o DNAT, tá, eu vou trocar o destinatário daquela mensagem, vai sofrer o roteamento, eu vou saber para onde é que ele vai, aquele pacote, e eu troco o meu endereço do destino ali e mando aquele cara.
E aí, pessoal, a gente vai executar aqui uns exemplos, tá certo? Olha aí, ó. A gente vai ver. Eu tenho a primeira regra. A regra é sempre lida, tá? De cima para baixo. Então, normalmente, são colocadas as regras ali de negação, regra para fazer um flush, para apagar, tá? Aquelas regras ali e gerar novas, certo? Porque se você executasse o comando, tá? De append para criar as regras, você teria que, se quisesse alterar, você teria que deletar ou modificar ou alterar. Então, normalmente, você dá um flush apagando e é um scriptzinho, um arquivo, que quando você executa ele, ele carrega tudo de novo. Então, a primeira regra é, normalmente, dropando todas as regras. Tá? Então, eu vou dropar todos os nossos acessos. Então, tudo que for de input, eu dropo. Todos os pacotes. Forward, eu dropo. E output, eu vou dropar. Essa é a minha regra padrão. Agora eu vou dar o acesso. Aí, iptables, A, que é de append, output. Ou seja, todo o tráfego que é de entrada, desculpa, que é de saída, ou seja, eu tenho aqui o firewall, certo? E tenho aqui minha LAN, tá? E aqui é o WAN. Ou seja, nesse fluxo aqui, que é de saída, quando ele passar daqui, tá certo? Esse fluxo é de output. Certo? Então, no fluxo que está saindo da minha LAN, quando eu tenho aqui, ó, P, que é o protocolo, que ele está avaliando, ó, P, é o UDP, então, a fonte, ó, o source, S, de source, então pode ser de qualquer origem. Eu podia colocar aqui uma faixa de IP, ou uma máquina específica. Podia dizer aqui 10.1.3.0/24. Mas aqui eu estou colocando 0/0. Destinatário, ou seja, que o destinatário for qualquer lugar, sendo que o destinatário, a minha porta de destino, for 53, ele vai aceitar, ele vai accept. Ou seja, se uma máquina aqui, na minha rede, tá certo? Ela tiver fazendo acesso, por exemplo, a um servidor DNS, uma consulta DNS, tá? Ele como cliente, o que é que vai fazer? Ele vai fazer a solicitação, só que é um fluxo de output, né? E aí esse cara aqui, olha a regra dele. A regra para output, com o protocolo UDP, de qualquer origem, ou seja, pode ser de qualquer máquina da rede interna e pode ser qualquer máquina na rede LAN, certo? Que o output, a porta de destino, seja 53, ou seja, de DNS. Então ele vai passar por aqui e aí vai chegar lá no servidor DNS. Tá certo? Olha essa outra regra aqui, ó. iptables, A, que é de append, tá adicionando a regra de output, ou seja, de saída. Protocolo vai ser o TCP. A origem pode ser qualquer máquina da minha rede interna, pode ser qualquer origem, pode ser qualquer destino. Podia colocar aqui que poderia ser somente para o IP 200, que é fora, né? 200.1.1.3. Admitindo que esse cara ele está tentando acessar somente nessa porta aqui, a 110, então esse servidor é um servidor POP, né? Aliás, é um servidor que vai enviar um fluxo de e-mail. Tá certo? Aliás, vai fazer download, né? POP, ele vai permitir, tá? Esse fluxo aí, de POP, né? 110. Então, ó, ele vai me permitir conectar, sair com tráfego para conectar. É lógico que a entrada, a vinda desse pacote vai necessitar ter... aliás, não vou ter regra de input, é só regra de output. Por quê? Porque eu estou com a minha aplicação cliente aqui, querendo acessar a porta 110, que é o destino, né? Então, ele vai abrir um fluxo, tá? Ele vai abrir um canal com o meu servidor, que vai ter lá o POP, e esse fluxo foi aberto aqui, tá? Na máquina aqui, fazendo o acesso a... Eu não tenho
a minha máquina aqui com o POP fazendo esse caminho aqui, ó, tá? Ele próprio conectando, mandando fluxo aleatório nesse sentido. Eu tenho a minha máquina cliente na minha rede interna solicitando, criou o fluxo, ele abriu o handshake, foi estabelecido o canal, mas ele está puxando, ele está recebendo. É ele próprio, tá? Quando é que eu preciso ter um input, uma regra de input aqui? Lembra daquele FTP ativo que a gente falou no curso de rede? Se eu tiver um FTP ativo, aí ele é quem conecta. Então eu preciso ter aberto no firewall aquele nossa porta lá, que aí é ruim de saber qual que é, porque pode ser qualquer porta que o cliente abra. Esse é um problema do FTP ativo, tá? Porque o cliente abre qualquer porta, certo? Dinamicamente. E aí é feito o handshake, e aí quando a máquina servidor vai conectar no cliente, naquela porta que o cliente mandou conectar, abriu, aí a firewall vai abrir qual porta? Dinamicamente, ele pode estar tentando se conectar numa porta que não está aberta, que está bloqueada. Olha lá, que a gente criou a regra do drop, ó, para input. Qual que é a porta que eu tenho que abrir aí? Nesse caso do FTP ativo, tá? O FTP ele é ativo porque é ele quem conecta no cliente. O passivo, ele recebe a conexão do cliente. Tá? Lembraram aí essa questão do FTP ativo e passivo? Então, exemplo 2. Eu tenho aqui, ó, a regra dropando, né? A regra padrão aí, dropei, beleza. Não tem acesso. Mas aí começam as regras que tem acesso sim. Aí tem iptable, eu adicionei lá uma regra de output, tá certo? Aí eu vou ter lá, na verdade é o mesmo exemplo, né? Vamos passar aqui. Exemplo de masquerade, tá? Existe uma sutil diferença do masquerade dinâmico para o masquerade estático, tá certo? Quando eu tenho um IP, tá, que ele é dinâmico, eu posso criar uma regra que fique transparente qual que é o endereço de saída. Então, olha só, esse exemplo aqui para ficar mais claro. Tá? iptable, aí eu coloco lá NAT, tá certo? -A, post hosting. Ok. Qual que é o post hosting? É ele saindo, não é isso? É ele saindo da minha rede. Que é já depois de ter passado pelo roteamento e tá já saindo. Então eu tenho aqui o firewall. Tá? Eu tenho aqui minha LAN e a minha WAN. Joia? Então o que acontece? Esse fluxo aqui, para mascaramento, certo? Ele vai sofrer aqui o post hosting, né? Post hosting. E na hora de sair, ele vai fazer aquela troca lá, tá? Mas ele vai trocar o endereçamento, que é o endereçamento de origem desse pacote, porque na minha LAN eu tenho um IP privado, né? Se eu mandar o pacote com o endereçamento de ORI como sendo esse endereço privado, o pacote foi originado na rede interna. Se ele manter esse IP privado e colocar lá um endereçamento destino, que é um endereçamento público, o que é que vai acontecer? Esse IP vai sair, mas na hora de voltar, como ele está com o endereçamento IP privado, não vai dar certo, ele não vai voltar, não vai chegar de novo aqui. Então, o post routing, ok, depois que sofreu o roteamento, eu vou usar um masquerade para definir o quê? Que aqui, nessa interface, que é a interface que o firewall tem, aqui tem uma interface, tá? Que eu vou chamar aqui ETH0, que tem o IP privado, e aqui, essa interface, que é ETH1, vai ser um endereço público, tá certo? Endereçamento público.
Então, esse IP público, quando ele é dinâmico, quando ele altera, modifica com constância, eu não posso criar aquela regra usando o SNAT, tá? Porque aquela regra SNAT, eu digo que ele vai sair e a origem, né, eu vou trocar. Ao invés de ser o IP privado, certo? Eu vou colocar o público aqui agora. O público que vai estar aqui, tá? E aí, o pacote segue. Só que o SNAT, eu tenho que explicitar quem é o IP público. Se na minha rede eu não tenho essa capacidade de definir quem que é o IP público, eu posso usar o masquerade, esse comando aqui, ó, tá? Que aí ele vai usar o IP público que está disponível na interface naquele momento. Então, olha só, post hosting, tá? Origem, aí eu tenho IP, qualquer IP da minha rede interna, 192.168, alguma coisa, J, menos J, né? Qual que é a regra? Vai ser masquerade. Então, o masquerade, ele vai ser transparente, vai usar qualquer IP público para mandar para fora. Na verdade, esse masquerade aqui nada mais é do que utilizar aquela regra do SNAT. Ele está fazendo o SNAT aí. A origem, ele está trocando. Então, quando o source for esse IP aqui, ele vai trocar a origem para outro IP. IP qual? O público. Beleza? Só que na forma mascarada. Então, ó, os pacotes indo para a internet com o endereço da rede tal são substituídos pelo endereço público. Não é informado o endereçamento público porque pode ser dinâmico. Também o masquerade dá a ideia de translação transparente para o usuário. Aí vamos ver uma regra do SNAT. Tá aí diferenciado o masquerade e do SNAT. Então, ó, eu tenho lá minha regra, eu defini lá que o "-t NAT vai ser uma regra NAT, tá? Aí o tipo A, vou dar um append, tá? Post hosting, ou seja, todo o tráfego que chegou no meu firewall, que é post hosting, ok, depois que ele sofreu roteamento, aí eu vou dizer lá, tudo que tem a origem 192.168.1.0, tá? Que estiver na interface ETH1, que vai ser a interface, que é a interface lá definida, aí eu vou dizer lá, ó, que o endereçamento vai sofrer SNAT, tá certo? Para esse endereço aqui, ó. Ou seja, na minha LAN, qualquer máquina, certo, que queira sair da minha rede, ela vai para o firewall, vai sofrer o post hosting, tá? Como ela tem origem aqui na rede interna, na minha LAN, tá? O que vai acontecer? Quando for sair para a internet, ele vai sair com 200.200.217.40. Vai sair com esse IP. Então, o pacote agora vai ter a origem, vai ser o source, vai ser esse cara aqui, né? O source que a gente está definindo aqui, que agora o source é esse cara. E o destinatário no pacote vai ser quem? Aquele cara que ele quer se comunicar lá na rede WAN, tá? Aquele IP lá, daquele IP do servidor, por exemplo, o SMTP. Tá certo? Do SMTP. E aí, eu sofreu o SNAT. No momento que esse pacote voltar, como esse NAT está sendo state full, ele está gravando o estado da conexão, quando aquele servidor SMTP voltar o pacote aqui para a rede, quando ele for passar pelo firewall, certo? O firewall vai dizer, opa, na minha tabela aqui, tá? Eu tenho um SNAT, uma regra aqui, que eu fiz o SNAT, e eu tinha dado o IP 200 para esse cara, para ele se comunicar lá com o servidor SMTP. E eu dei o IP 200, que foi o que estava na regra.
e aí o pacote voltou com alguma informação. Eu vou agora pegar esse cara aqui, certo? Eu sei quem que é esse IP da minha rede e vou mandar para lá, para aquela máquina que está lá dentro interna. O NAT faz isso daí. Tem outra regra também, pessoal, tá? A gente viu aí o SNAT. Eu tenho, deixa eu ver se eu tenho o exemplo do DNAT. O DNAT nada mais é, pessoal, do que a gente fazer ele entrar na nossa rede para uma máquina que está lá dentro, tá? Então, posso ter lá, tá? A seguinte regra lá, vou ter o A, no caso aqui é pré-route, né? Ele vai estar entrando, tem um menos A. Tem o pré-route, aí vou definir qualquer interface, a porta. Então, o que é que acontece? Eu posso dizer que o tráfego que chegar, que o destino, tá? Isso eu estou fazendo lá, aquela minha rota, levando em consideração, tá, pessoal? O DNAT, a gente com o SNAT, tá certo? Agora eu estou fazendo com o DNAT. Então, deport, por exemplo, a porta 80, se chegar no meu firewall com um pacote que eu vou colocar aqui, origem S, vai ser qualquer rede, tá certo? De qualquer rede, que o deport, o destination port, a porta de destino é a porta 80, tá? Na verdade aqui, não é pré-routing, tá? Na verdade é pós-routing. Post-routing, tá? Porque é de chegada, porque vai entrar. Então, deport 80, aí eu vou colocar lá, tá? Menos J, D, NAT, certo? Aí eu vou colocar lá, to, aliás, eu posso colocar lá que o destinatário, tá certo? Como a origem lá, ó, eu tenho lá to, aí coloco para uma rede, para um IP da rede interna, 192.1.3.4. Então esse cara aqui, certo? 192.1.3.4, ele vai responder por esse fluxo aí do DNAT, tá certo? Do DNAT. Ou seja, eu vou ter o firewall, tá? Então, eu vou ter o fluxo que vai estar vindo nesse sentido aqui, da WAN, e aqui a minha LAN. Então, ele vai deixar entrar para a minha rede, e o IP que veio público, como sendo o endereço do firewall público, ele direcionou para o meu computador lá, que foi o computador de destino, dentro da minha rede. Então, o DNAT, ele só trocou. O IP que chegou, que era o do firewall, tá? Ele trocou por um IP sendo o do meu destinatário da minha rede interna. Tá? E aí eu tenho esse exemplo simples aqui, ó, de somente troca de porta. Então, eu tenho lá, que é o NAT, pré-routing, ou seja, o fluxo está chegando no meu firewall. E aí a interface que esse cara está entrando, o protocolo, tá? Se chegar na porta 80, se o destino for a porta 80, redirect para a porta 81. Ou seja, eu troco naquele nosso pacote ali, quando ele estava se referindo a um pacote na porta 80, agora é a porta 81. Tá? O masquerade nada mais é do que você fazer uma troca dentro do pacote daquele destino, ou então daquela porta, certo? Tinha um exemplo aí do DNAT, ó. Então, ó, eu tenho o pré-routing, tá certo? Então, ele está chegando, né? É um fluxo de chegada,
na nossa rede lá. Então, eu estou dizendo que para a origem, então sempre que chegar, tá, que a minha origem for 200.217.40, na verdade aqui, sempre que for esse cara, ou seja, eu estou explicitando que a origem é esse cara. E ele vai chegar na interface, nessa interface, ele vai sofrer um DNAT, e aí vai ser direcionado para esse IP internamente. Tá bem? Ou seja, todos os pacotes que chegarem provenientes dessa rede aí, vai sofrer esse redirect para esse IP privado. Tá bem? Eu poderia colocar aqui, como regra, que a origem, tá, fosse a rede 200.x.x.x. Nem todos os pacotes que têm origem na internet vão seguir para aquela minha rede interna para uma determinada máquina, né? Nem todos. E eu posso fazer isso daí, tá? Eu também posso brincar aqui com o endereçamento de destino. Então, digamos que naquele meu firewall eu tenho diversos IPs públicos, diversos. Então, se o destination, né, da porta for o IP 200.y.y.x.y, que era um IP daquele firewall lá, que eu quero que responda para um determinado serviço, então eu posso definir lá que se o destination port for 25, por exemplo, né? Então ele vai mandar para 192.1.1.1. Então o que ele vai fazer aí? Se a regra do pré-routing definir que -D, ou seja, no pacote, dentro do cabeçalho do IP, veio que o destinatário era esse cara aqui. E a porta de destino era esse cara aqui. Então ele vai mandar para essa mesma porta aqui, mas ele vai fazer um redirect para esse cara aqui, dentro da nossa rede interna ali. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer um intervalinho aqui, rapidinho, de 5 minutos, só para beber uma água e a gente volta para uns exercícios. São poucos, eu acho que são 3 ou 4. Beleza? Tá tranquilo, né, pessoal? Ou tocou o terror aí na mente de vocês? Beleza, vamos lá.